Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Exponencial 3.0, aqui do Professor Global. Hoje vamos falar de funções logarítmicas. Os logaritmos e as potências são como as duas faces de uma moeda, se complementam. Então vamos começar e descobrir como eles funcionam. Já vimos na aula de funções exponenciais que podemos encontrar o y de uma função se soubermos sua base a e o exponente x. Mas e quando o x é a nossa incógnita? Para esse tipo de problema, utilizamos o logaritmo. Podemos ver aqui que, com exceção desse log, as variáveis são as mesmas da potenciação, mas que, nesse caso, o x está isolado do lado esquerdo da equação, o que nos permite facilmente encontrar o seu valor. Embora vejamos que as variáveis sejam as mesmas, quando se trata de logaritmo, elas recebem nomes um pouco diferentes. O x que procuramos encontrar, nós chamamos de logaritmo. O a mantém-se como base, porém ele tem algumas restrições. Ele tem que ser sempre maior do que zero e diferente de 1. O y, que aqui é o nosso resultado, no nosso logaritmo ele é chamado de logaritmando. Mas agora vamos entender um pouco como funciona essa expressão. Nesse caso, procuramos descobrir que número a base precisa ser elevada para encontrarmos o valor de y. Ou seja, aqui nós temos 9y é igual a 3 ao quadrado. Então, a que número nós precisaríamos elevar o 3 para chegar ao número 9? Certo? Aqui a gente teria essa configuração. Agora, existem dois tipos de logaritmo que têm uma notação um pouco diferente. Normalmente nós vemos log, o logaritmando e a base. Nesse caso aqui, o log da base 10, que é bastante utilizado tanto por usarmos números decimais, a gente pode simplesmente esconder a base e escrever log de x, certo? O segundo caso é o log na base e, que é um número bastante utilizado aqui nas ciências, na engenharia, provavelmente é a base mais utilizada, é o nosso logaritmo natural, e a escrita dele é ln de x. O e é um número real, não é inteiro nem fracionário, bastante utilizado. No início da aula, eu disse que as funções exponencial e logarítmica são bem parecidos, como dois lados na mesma moeda. Quando nós comparamos os gráficos, isso fica ainda mais evidente. Se nós imaginarmos uma folha de papel cortada ao meio, bem aqui, na reta x igual a y, nós vamos ver que cada ponto da curva logarítmica irá tocar um ponto correspondente na curva exponencial. Nós dizemos que elas são inversas. O que significa? Por exemplo, aqui no ponto onde o x é igual a zero na exponencial, nós sabemos que 10 elevado a zero é igual a 1. Então aqui vai ter o ponto 0 e 1. Na curva logarítmica, será o inverso, será o ponto 1 e 0. E essa troca acontece para qualquer ponto nessas duas curvas. Bom, agora vamos ver algumas propriedades logarítmicas. E para encontrar a nossa primeira propriedade, vamos relacioná-las com algumas das propriedades lá da potenciação. A primeira, talvez vocês se lembrem da propriedade que tratamos a respeito de potências de potência, certo? Nesse caso, eu posso dizer que estou multiplicando o expoente x y vezes. De forma análoga nos logaritmos, quando o logaritmando possui um expoente, é o mesmo dizer que o log está sendo multiplicado por ele, y vezes, como está mostrado aqui. Então, formalizando nossa primeira propriedade, log de x elevado a y na base a é igual a y vezes log de x na base a, certo? A nossa segunda propriedade vem dessa aqui. Qualquer número elevado a zero é sempre 1, né? Então, quando o meu logaritmando
for 1, o resultado é sempre 0. Ou seja, log de 1 na base A é igual a 0. Seguindo a nossa terceira propriedade, partindo de que A elevado a 1 é igual a A, temos que, quando o logaritmando é igual à base, o resultado é igual a 1. Ou seja, log de A na base A é igual a 1. A nossa quarta propriedade vai usar alguma das propriedades que vimos acima. Nela, vemos que o nosso logaritmando está elevado a um expoente x. E como vimos na primeira propriedade, nesse caso, o x irá sair do logaritmando e vai vir aqui para fora, multiplicando o nosso log. Agora, temos um log de A na base A, igual à nossa propriedade anterior, que é igual a 1. Ou seja, x vezes 1 é igual a x. De forma mais formal, nossa propriedade diz que log de A elevado a x na base A é igual ao próprio x do expoente. Com base no que já vimos, podemos agora deduzir matematicamente a nossa próxima propriedade. Vamos escrever que m seja log de x na base A e n log de y na base A. Vamos agora considerar que x e y representam, respectivamente, a elevado a m e a elevado a n, certo? Agora, vamos multiplicar x por y e aplicar a regra da multiplicação de potências, que vimos lá na nossa primeira aula. Então, manteremos a base e somaremos os expoentes, certo? Agora, podemos aplicar o logaritmo nessas duas partes da igualdade. Então, nós obteremos log de x vezes y na base A é igual a log de A elevado a m vezes n. Usando agora a propriedade que vimos no quadro anterior, temos que, nesse caso, onde a base é igual ao logaritmando, exceto pelo expoente, sobra apenas m vezes n. Então, o que nos falta é apenas substituir aqui igual log de x vezes y na base A, onde m é log de x na base A e n log de y na base A. Ou seja, quando o logaritmando é uma multiplicação, nós podemos separá-lo em dois logaritmos, de x mais y. A última propriedade que veremos hoje é muito parecida com a anterior. Na verdade, elas são deduzidas da mesma forma, apenas trocando as operações realizadas. Dito isso, chegamos no resultado que diz que log de x dividido por y é igual a log de x menos log de y.